Bom dia, tudo bem, pessoal? Vou responder aqui pelo YouTube algumas perguntas que eu tenho recebido sobre o despertar. Antes de mais nada, quero falar para vocês que despertar vamos pensar assim, ó. Você tá dormindo e você coloca o seu despertador. Então você tá num estado de sonho, num estado de sono, né? E você desperta para começar um novo dia, desperta para a vida. Despertar espiritual é isso também. A primeira pergunta, a pergunta acho que todo mundo acaba tendo essa pergunta, né? É o quem somos nós, o que viemos fazer, né? E a quarentena ela deu a oportunidade da gente se perguntar mais isso, né? Acabou ficando mais fácil perguntar sobre isso porque a gente tinha mais tempo para pensar, não é mesmo? E nesse pensar aí, nessas tantas ideias que foram surgindo durante a quarentena, muitas pessoas começaram a se dedicar ao autoconhecimento. E esse é um motivo assim de grandíssima alegria e felicidade para quem tem para quem participa desse movimento, porque quanto mais pessoas estiverem querendo o autoconhecimento, querendo se aprofundar, querendo entrar no entendimento de que só o amor é capaz de mudar o mundo, a gente eleva a vibração do nosso mundo, do nosso planeta, e a gente consegue curas, a gente consegue sair do estágio de expiações, né, de provas e expiações, e a gente consegue mais fácil passar para o mundo de regenerações, e isso é sensacional, não é mesmo? Meu nome é Maria Fernanda, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, para que mais pessoas possam ouvir esse recadinho também. Hoje a gente vai falar sobre o despertar espiritual. Para falar sobre o despertar, eu quero primeiro falar como aconteceu o meu, porque eu acho que muitas pessoas podem se identificar com a forma que aconteceu comigo. Normalmente, o despertar vem através de um trauma ou de uma situação que a gente passe de estresse ou alguma situação inusitada e a gente acaba se perguntando, né? O que somos nós, o que viemos fazer, por onde a gente começa esse despertar, né? No meu caso, foi em 2016. O grande clique, assim, foi em 2016, quando eu estava com um problema de saúde e fui para uma sala de cirurgia e por N motivos a minha cirurgia atrasou muito e eu passei mais de 2 horas deitada na maca sem fazer a cirurgia. Então foi um tempo muito grande, em silêncio, e olhando aquelas pessoas todas à minha volta, cuidando e correndo da saúde, cuidando de cirurgia de emergência, e tudo aquilo me deu um sentimento de, meu Deus, não somos nada, né? A gente só tá aqui, sei lá, deitado, um vai operar o joelho, o outro vai operar a perna, a barriga, né? O que a gente é além disso tudo? Claro que eu já tinha passado por outros processos de despertar, porque eu acho que todos nós, na verdade, desde criança a gente já faz essas perguntas, né? A gente fala pro pai, pra mãe, aquela fase do porquê, né? Mas por quê? Mas por que isso? Por que morre? Por que vive? Como que nasce, né? A gente já tem esse despertar em várias fases da nossa vida. Mas existe um período onde a gente tem esse despertar maior, onde a gente quer saber novas respostas, né? Eu sempre fui criada na religião católica, então eu me questionava muito com relação aos conceitos do catolicismo. Algumas coisas eu não conseguia compreender e isso me judiava porque eu queria respostas e muitas vezes eu não tinha. Quando eu fiz 25 anos, eu passei por uma mudança também bem assim severa na minha vida com relação a comportamentos e tudo mais, e eu comecei a questionar mais ainda. Eu acabei deixando a Igreja Católica, fui para o Espiritismo, que já era uma base também que a minha família tinha, e no Espiritismo eu encontrei a maioria das grandes respostas que eu queria ter. Lá eu desenvolvi a minha mediunidade, né?
Aproveito aqui para fazer um parênteses, né? Porque as pessoas falam muito sobre mediunidade, sobre paranormalidade, sobre sensibilidade. Eu quero dizer que é tudo a mesma coisa, tá? A mediunidade é um termo que a doutrina espírita adotou para falar sobre a capacidade de se comunicar com outras dimensões, não somente com a nossa terrena, tá? Vocês podem ouvir algumas pessoas falando sobre canalizações, né? Por exemplo, o professor Hélio Couto fala muito sobre isso, sobre canalizações, fala muito sobre ressonância harmônica, né? Na verdade, é a mesma coisa que a mediunidade, que é a mesma coisa que a paranormalidade. Foi um nome também atribuído desde a época de Helena Blavatsky, que as pessoas falavam que ela tinha efeitos paranormais, né? Desculpa, na verdade ela nada mais era do que médium, tá? É que o termo médium, ele surgiu, né, com Kardec, e ele foi mais aceito. Eu acho que em função também do tempo, né? O tempo vai passando e a nossa consciência vai aceitando as coisas, né? Hoje eu tô aqui falando com vocês sobre isso no YouTube e não tô com medo de ser queimada na fogueira, né? Eu posso falar sobre isso sem ser taxada de bruxa. Então, o tempo mudou, né? Então, quando eu falo mediunidade, é porque, como a minha base foi na doutrina espírita de Kardec, eu uso esse termo, tá? Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Canalização, paranormalidade, sensibilidade, pessoas sensitivas. E, na verdade, todos somos, tá? Porque nós somos almas muito antigas, não estamos aqui de primeira vez, né? Isso é um assunto para um outro vídeo que eu quero abordar com vocês, realmente de onde viemos, quem somos, né? Mas agora eu quero só conversar mais com essas pessoas que estão perguntando para mim sobre o despertar, tá? Bom, o que eu tenho para falar sobre o despertar? O despertar, ele é solitário, ele é intenso e muitas vezes ele é doloroso. Ele é solitário porque muitas pessoas não vão conseguir entender o que é que você está passando. Você vai se sentir introspectiva, você não vai querer muito conversar sobre coisas mundanas, você não vai querer falar sobre fofoca, você não vai querer falar sobre jornal e tragédia, e você se isola muito, e isso é um pouco solitário, né? Para isso, saiba que vocês não estão sozinhas, porque eu também estou no processo de despertar, né? Embora eu já esteja há mais tempo, mas estamos todos aprendendo dia a dia, né? Então, tem muita gente, como eu, como você. Se você chegou até esse vídeo, é porque provavelmente algo em você fez com que você quisesse saber sobre o despertar espiritual. Então, estamos numa comunidade, a nossa egrégora é muito grande, tá? São muitas pessoas querendo essas respostas, obtendo essas respostas e estudando tudo que o universo tem para nos ensinar. Também digo que ele é doloroso, por quê? Porque quando a gente tira a casca da ferida, ela sangra. E quando a gente começa a despertar, a gente precisa se liberar dos excessos, a gente precisa soltar, liberar o nosso ego, a nossa parte egóica, a parte do ter. A gente começa a olhar o ser, né? E a gente passa por avaliações. A primeira tendência, já vou até deixar claro, a gente começa a ver o despertar e começa a ver como que as pessoas agem, as atitudes, a primeira coisa que a gente faz é apontar o outro. Ah lá, não sabia que minha mãe agia dessa forma. Aí tá tudo fácil, porque quando a gente aponta no outro, dói menos, né? A gente passa o metiolate lá naquela ferida e não na nossa. Mas quando você olha pra você, aí dói. Dói, mas é um doer tão bom, porque ele é um doer libertador. Ele dói de forma... É como se você conseguisse enxergar aquilo que as pessoas de repente apontavam em você e você dizia que não, eu não sou assim. E você olha e fala, eu sou assim mesmo. E gente, é fantástico. Sabe por que é fantástico? Porque se você sabe como você é, você consegue mudar.
né? E isso é sensacional, porque quando você aponta o defeito do outro, depende do outro a mudança. Quando você enxerga o erro em você, é muito mais fácil, é só você mudar o seu comportamento, não é mesmo? Então isso é fantástico. O despertar, ele também envolve muita dedicação. Por quê? Você pode despertar e buscar as respostas nas religiões, por exemplo. Você talvez encontre, eu encontrei muitas respostas, e talvez não. Talvez você ache que não ficou claro para você a sua crise existencial, você queria mais respostas. Aí você precisa buscar pessoas que tenham ressonância com você. Como assim? Às vezes você vai chegar e vai encontrar uma pessoa maravilhosa, com currículo extenso, várias formações, formação acadêmica, formação em filosofia, em psicologia, e a pessoa tem todo aquele conteúdo, mas na hora de falar com você, não ressoa, né? Porque somos energia. E de repente você não se sintoniza, né? Existem pessoas que ao palestrarem fala de forma mais brava, existem pessoas, né, como eu, que fala de forma mais calma, e depende de como você não tem paciência para ficar aqui ouvindo eu falando com essa voz calma, com essa voz mais doce. Você precisa ouvir professor Hélio Couto, Elane Eurives, que fala com mais precisão, entendeu? Que fala assim, mais tapa na cara, né? E não tem certo e errado, né? Estamos todos com o mesmo objetivo. É que tudo é questão de ressoar mesmo. Então, para que você encontre uma forma de estudar mais, de ampliar o seu conhecimento, você precisa ter essa afinidade. E existem muitas pessoas incríveis, prontas a te abrir esse caminho. Para mim, quem abriu o caminho foi Maia Andrade. Mai, ela é a criadora do canal Temporariamente Humana. Mai iniciou o processo também de descobrir, né, do seu despertar recentemente. E para mim, Mai fala como um anjo, sabe? Eu tenho uma afinidade muito grande com tudo que ela diz e com tudo que ela ensina. Me tornei aluna dela, sou discípulo mesmo, eu sigo toda a bibliografia que ela recomenda, eu leio, eu estudo, né? E como eu falei para vocês, vou falar de novo, estou em processo, tá? Às vezes eu vou dizer alguma coisa aqui para vocês que de repente não vai fazer sentido, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu só tô querendo mostrar para vocês como foi o meu despertar e querendo falar para vocês como que vocês podem agir se isso estiver acontecendo com vocês, tá bom? Para estudar o despertar, a gente vai fundo, a gente vai desde da lei do Uno, desde a existência de Deus. Eu acho que o primeiro questionamento que todo mundo faz é quem é Deus, né? E existem várias denominações para uma coisa só, que é o todo, que é tudo que há, né? Existem vários nomes, existem várias formas de qualificar, de quantificar, e na verdade ele é o absoluto. Mas, e eu pretendo, assim, agora que o meu despertar ele tá mais sólido para mim, eu tenho mais liberdade. Se vocês derem uma olhada nos meus primeiros vídeos, vocês vão ver que eu tava super com medo de falar, porque quando você ainda não tá preparada, você se julga mesmo, né? E hoje não, hoje eu simplesmente deixo fluir, né? Eu deixo que o universo fale por mim, então isso fica muito mais claro também com o passar do tempo, no despertar. A gente passa pelo estudo de quem somos nós, de o que viemos fazer, qual o nosso objetivo. Depois a gente quer saber um pouco mais como foi a criação do universo. Depois, tô falando como aconteceu comigo, tá bom? Aí a gente vai estudar a Gênese, a gente vai tentar entender quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, e até chegar nos dias atuais. E aí eu comecei a estudar o hermetismo. No hermetismo eu fui estudar o Caibalion, estudar as leis que regem o mundo enquanto aqui encarnados, né? Então é uma área muito grande de estudo.
Deixo aqui para vocês a minha recomendação do canal da Mai. Lá vocês vão encontrar muitas respostas, né, para as perguntas principais. Mas esse vídeo é mais para falar para quem tá começando agora o despertar, tá se sentindo incomodado, porque isso acontece mesmo, a gente se sente incomodado, a gente não cabe no mundo, o mundo não cabe na gente, tá tudo esquisito, né? Isso acontece. E não tenha medo dos seus sentimentos, tá? A mediunidade, essa sensibilidade que a gente tem de ouvir, causa desconforto, causa até sintomas físicos, né? É um assunto bem grande também para eu falar com vocês sobre os sintomas da mediunidade, da paranormalidade, mas não tenha medo, não tenha medo, se entregue. Se existe um conselho que eu posso te dar, se entregue, deixe acontecer, porque é libertador depois que acontece. Você consegue acessar níveis de consciência que talvez você nunca tenha imaginado que pudesse existir. Siga com muito carinho, com muito amor no seu propósito, né? Deixe o choro vir, o choro lava a alma, deixe a alegria vir, esse contentamento de querer ver a natureza, de querer estar com as borboletas, de querer abraçar todo mundo. Sinta cada movimento desse, porque todos esses movimentos vão ser importantíssimos para o seu despertar, tá bom? Eu fico por aqui nesse primeiro vídeo falando só um pouquinho para você, te encorajando a viver o seu despertar, e depois eu sigo com outros vídeos para esse aqui não ficar tão longo, falando sobre pontos específicos, sobre os sintomas da mediunidade, sobre outros aspectos da existência do ser. Eu vou fazendo vídeos pequenos, para não ficar tudo muito tumultuado por aqui, tá bom? Um grande beijo, que vocês consigam sempre manter o coração amorosamente conectados a Deus. Um beijo, viu?